Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam. Então, aqui, ó, uma comissão, uma das últimas comissões, né, de agricultura lá dentro do processo transitório, né, que parece que a última é a Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, né? Exatamente. Então, foi aprovado esse projeto de lei, né, no processo dele. E aí, eu gostaria que alguém quisesse falar, fazer um comentário. A lei, assim, a proposta original, né, porque no nascedouro desse PL ele não tinha esse texto, né, ele foi modificado já na chegada da Comissão da Agricultura, justamente no artigo, se não me engano, é o terceiro, que foi Quinto. o quinto, né? Quinto, João. É o quinto. Foi mutilado, né? Foi totalmente transformado. Mas, assim, dois aspectos dessa lei. A ideia inicial é interessante, né? Um aspecto que sempre me preocupou, mas diante de todo o contexto, a gente aconteceu comigo e muitas pessoas que eu converso também relevou, né? É a questão dessa separação, o professor Murilo falou disso mais cedo, né? Da zootecnia, da criação conservacionista. Eu acho algo totalmente estranho, porque não tem como. As abelhas do criador, ela convive com a abelha do meio ambiente. Então, continuo achando esquisito essa separação, mas até um certo ponto eu entendi como tolerável, né, para agradar a gregos e troianos, e a gente tem a lei. O problema ficou quando depois, né, quando foi modificado, e eu achava o projeto até relativamente permissivo, até um pouco mais do que eu imaginava que deveria, mas depois desandou, porque o que foi feito ali, né, acontece que seria os criadores que hoje criam abelhas fora de área, que já sabiam que não podiam criar e criavam a si mesmo, né, vão ser presenteados com o direito de comercializar essas abelhas, de produzir com essas abelhas, e praticamente as abelhas vão ficar como da área. Não, esse aspecto aí é seríssimo, não sei como que vai ficar, tem muita gente batalhando, mas o que poderia ter sido um avanço maravilhoso, né, para os criadores, no final acabou a ideia de dois, entrando ali, modificando um trabalho coletivo. Isso aí foi muito triste. Eu acho que foi uma das grandes decepções que eu tive esse ano, né, que nem tudo é alegria durante o ano. Essa questão de como foi tratado isso aí foi marcante no sentido negativo. Muito embora começou, se bem que o projeto é de 2019, né, se não me engano, não é de agora, mas deslanchou nisso agora, nesse 2022. Eu não sei se vai ter reverso, se tem conserto, ou se vai ficar assim mesmo. Temos que, até de certa forma, relembrar, né, João, que foi em 2020 que começou o trâmite dessa proposta, né? Sim, e o professor Rogério já em 2019 estava trabalhando no texto. Né? E essa proposta acabou gerando, ou facilitando, ou permitindo a criação da ABREM, né? Da Associação Brasileira de Meliponicultura, né? Que a gente teve momentos que estávamos
buscando essa integração e acabou não acontecendo exatamente por esse momento do final da tramitação do processo, em que houve uma substituição do sentido que estava sendo dado à lei, né? Porque a lei a original, né, foi um trabalho lá ainda, até de certa forma, da Federação de Apicultura, né? Através do professor Rogério, lá da Bahia, né? Que estava uma proposta inicial que foi, eu usei muito o termo, na calada da noite, nos 45 minutos do segundo tempo, alterado de forma completa o sentido que estava sendo proposto na lei inicial, né? Então, isso aí foi um momento muito, assim, de certa forma, como você falou, decepção para você. Eu nem digo que foi decepção para mim, por exemplo, mas foi de desgaste, muito desgaste, porque teve idas e vindas, lutas e outras, e a gente acabou, eu considero, como se ela vier a ficar do jeito que está aí colocada, como foi aprovada, né? Eu considero que foi uma derrota para a meliponicultura e também, para mim, pessoalmente, foi uma das grandes derrotas que eu tive durante o ano 2022, né? Mas também tem muitas outras coisas para comemorar. E já considero o seguinte, favas passadas, porque se a gente fosse contar uma história aqui de tudo que aconteceu dentro do processo da criação da ABREM, né, nós teríamos que ficar aqui pelo menos umas 10, 11 horas de papo sequencial, né? Então... Mas a ABREM existe ou não existe? Olha... Boa pergunta. Boa pergunta. Eu só ouço falar. Boa pergunta, Murilo. Ótima pergunta. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam.